Como já foi dito, a Escola de Dança Universidanças está encerrando a sua parceria, está encerrando um casamento de sucesso de 1 ano e 7 meses, aproximadamente, com o Clube dos Democráticos. E por que de sucesso? Porque em 1 ano e 7 meses de trabalho, eu, juntamente com a minha equipe de dançarinos, conseguimos mudar um pouquinho a cara dos eventos que acontecem nesse clube. Com muito trabalho, muito esforço e muita dedicação, a gente conseguiu transformar positivamente aquele ambiente. E, infelizmente, essa parceria de trabalho que existia entre a minha pessoa, o professor Carlos Coelho, entre a minha instituição, a Escola de Dança Universidança, e o Clube dos Democráticos, chegou ao fim. E o porquê que essa parceria chegou ao fim? Na noite de ontem, dia 16 de novembro de 2025, durante um evento comemorativo à passagem do aniversário da presidente do clube, a senhora Maria Rita de Cássia Sodré Cavina, aconteceu uma situação que me causou uma triste surpresa em relação ao clube. Durante os preparativos para a alimentação dos dançarinos, um dos garçons, o senhor conhecido como Bernardo, me deu uma tapa, me agrediu fisicamente. Eu, no mesmo momento, eu coloquei os 2 braços para trás para que não houvesse qualquer possibilidade de uma interpretação equivocada de algum gesto que eu pudesse fazer com as minhas mãos, mesmo que esse gesto fosse involuntário, dada a situação, que pudesse transmitir a conotação de que eu tinha em algum momento a intenção de revidar a injusta agressão que eu recebi desse senhor, esse garçom, esse senhor Bernardo. Então, em momento algum, eu revidei a sofrida e a injusta agressão. Mas não revidei na expectativa, na esperança de que a administração do clube, juntamente com a senhora Maria Rita, tomassem as providências cabíveis. Então eu não reagi. Trata-se de um senhor idoso. Em momento algum passou pela minha cabeça revidar a agressão, agredir um idoso. E por esse motivo eu não reagi e deixei que as providências fossem tomadas pelo clube. E para minha triste surpresa, isso não aconteceu. E pior do que isso não ter acontecido, eu costumo dizer que quando 2 pessoas se agridem mutuamente, houve uma briga. Eu não sei se eu estou enganado, mas quando apenas uma das partes é agredida, não houve briga. O que aconteceu foi uma agressão. E uma agressão está prevista no Código Penal Brasileiro sob o artigo 129 do nosso Código Penal. É o crime de lesão corporal. Uma agressão leve, segundo o que consta no Código Penal, ela tem pena de 3 meses a 1 ano e mais multa. Seria o meu direito legal como cidadão, independente da minha atividade com o clube, seria o meu direito legal cobrar os meus direitos e denunciar esse senhor que havia me agredido no momento. E as pessoas
que trabalham no clube se aproximaram de mim e, entre aspas, disseram a seguinte frase: deixa pra lá, porque ele é assim mesmo, fecha aspas. Nesse momento, eu confesso que eu me descontrolei emocionalmente, porque eu não esperava do clube essa atitude. Havia acabado de acontecer um crime, não por palavras minhas, mas segundo o que está escrito no Código Penal brasileiro. Havia acabado de acontecer um crime no interior do estabelecimento e a administração do estabelecimento me passou a orientação que eu deixasse para lá. Ou seja, eu, enquanto vítima de uma agressão física, eu não poderia correr atrás dos meus direitos, segundo a orientação que eu recebi deles. Então, eu me alterei sim, eu levantei o tom da minha voz sim. Só que o local onde o fato se deu foi ao lado da mesa onde estava reunida a família da aniversariante, a senhora Maria Rita, presidente do clube. E nesse momento, a mesma se aproximou de mim e pediu que eu me calasse, porque eu estava chamando a atenção dos familiares dela, estava chamando a atenção dos clientes do clube. Uma vez que eu já tinha aberto mão dos meus direitos civis, já tinha aberto mão de chamar o auxílio policial com o intuito de quê? De não atrapalhar o evento, porque uma incursão policial para tentar esclarecer os fatos no momento da festa de aniversário dela, iria causar um dano muito maior. E eu já havia concordado em não fazer uso desse instrumento legal. Só que aí vieram me pedir que eu me calasse. Então eu não posso reivindicar os meus direitos civis e também não posso me expressar. Tentaram cercear a minha liberdade de expressão. Eles tentaram fazer com que tudo fosse abafado. E por esse motivo, eu estou aqui gravando esse vídeo para que as pessoas que assistiram parte da história, as pessoas que estavam na outra parte do salão, que ouviram rumores, mas não sabem ao certo o que aconteceu, e pessoas que não estavam presentes e que me conhecem, que conhecem meu trabalho, e vão ouvir falar desse afastamento, possam escutar a minha parte da história. Então, para dar oportunidade para que essas pessoas tenham acesso aos dois lados da história, é que eu estou gravando esse vídeo. Não estou gravando vídeo com o intuito de prejudicar ninguém. O intuito de dar oportunidade a que as pessoas possam chegar, cada uma, às suas próprias conclusões. Mas sim, conhecendo os dois lados da história e não apenas a versão da história que pode ser contada pelo clube ou pelo esse senhor Bernardo Garçom. Eu não sei o que essas pessoas vão dizer. Eu sei que houveram várias testemunhas no local, porque o clube estava cheio. Então várias pessoas assistiram essa agressão. Então, testemunhas, há várias testemunhas. Agora, o que essas pessoas vão dizer, eu não sei. Então, eu estou aqui vindo a público para contar o meu lado da história, para me expressar. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer também um pedido formal de desculpas à senhora Maria Rita, presidente do clube. E por que eu estou me desculpando com a senhora Maria Rita? Eu estou me desculpando porque, como eu disse alguns instantes atrás, eu me exaltei. Eu levantei a voz para uma senhora que também é idosa, no dia do aniversário dela, na presença de todos os seus familiares queridos e de todos os amigos que estavam presentes próximos do local. Alterei minha voz com ela, sim. Errei, não por ter reivindicado, por ter lutado pelos meus direitos, mas eu creio que errei por ter feito isso
de uma forma que não foi adequada, no momento que era muito inoportuno. Como eu fui depois ouvir de outras pessoas e concordei com essas pessoas, eu poderia ter deixado para ter essa conversa num outro momento mais oportuno. Mas no calor da emoção, eu acabei errando. Errei sim. Então peço desculpas. Espero que a senhora Maria Rita me desculpe pelo tratamento que recebeu da minha pessoa e entenda que eu tinha motivos para tal. Não estou pedindo desculpas para tentar reverter a situação que aconteceu. Até porque esta não é a minha vontade. Eu não pretendo reverter o ocorrido. Eu não pretendo voltar a trabalhar com a atual administração do Clube dos Democráticos. Mas eu precisava me desculpar porque é uma pessoa que estava num momento especial e eu não poderia ter tratado essa pessoa da forma que eu tratei. Mas por que eu fiz isso? O erro foi o fato. E agora eu preciso explicar o porquê. Por quê? Eu posso estar enganado sim. Mas segundo o meu entendimento, a administração do clube deveria reagir contra o agressor a partir do momento que houve a informação de uma agressão. E ao contrário disso, foi chamado segurança da casa e foi dada a ordem pela senhora Maria Rita, eu estava ao lado, eu ouvi as palavras dela, que me retirasse do local, porque eu estava falando muito alto e estava chamando a atenção dos familiares dela. Aí eu parei para pensar, eu falei, poxa, deve ter alguma coisa errada, porque eu fui agredido e eu não revidei. Se eu sou uma vítima, como é que vai ser chamado segurança do estabelecimento para retirar do local a vítima? Será que a pessoa que deveria ter sido retirada do local não deveria ter sido o agressor e não o agredido? Não foi uma agressão verbal, houve uma agressão física. Um crime foi cometido no local. E mesmo depois de receber essa ordem, o segurança, o citado segurança, ele após tomar ciência da situação, ele não acatou a ordem, ele não me expulsou do clube, porque ele entendeu que essa decisão não era justa, não era acertada. E ele desobedeceu, sim, uma ordem direta da presidência do clube, porque ele entendeu que não seria justo expulsar da casa o agredido ao invés do agressor. Agora, por que essa escolha foi feita de expulsar o agredido ao invés do agressor? Eu não sei qual foi o parâmetro moral, qual foi o parâmetro intelectual usado para isso, qual foi a base para isso, eu não consigo entender. Eu estou até agora tentando entender algumas coisas. A primeira delas, eu gostaria muito de saber o porquê que esse senhor, em algum momento, não sei se pelo fato dele ser um idoso, não sei o que passou pela mente dele naquele momento, que ele achou que ele tinha direito de agredir um outro cidadão. Fisicamente, eu não sei o que passou na mente desse senhor. Ele poderia ter se expressado de forma verbal, como fazem as pessoas civilizadas. E ele partiu para uma agressão física, numa situação desnecessária, num local público, cheio de câmeras, cheio de testemunhas, e esse senhor ainda assim se sentiu à vontade para agredir um outro cidadão. Então eu não sei o que passou pela cabeça dele. Uma outra coisa que eu gostaria muito de entender é o que passou pela cabeça da administração do clube, de tomar essa decisão de tirar do local a pessoa que tinha acabado de sofrer uma agressão. A impressão que eu tenho, eu não estou fazendo acusações, por favor, não me interpretem as minhas palavras de forma errada. Isto não é uma acusação. Eu estou tentando entender
os fatos ocorridos. Não estou acusando ninguém. Repito, não estou acusando ninguém. Mas a impressão pessoal que eu carrego comigo é que a vaidade da pessoa Maria Rita falou mais alto naquele momento. Porque quando ela disse as palavras que eu deveria me calar, deveria me silenciar, porque eu chamaria a atenção dos familiares dela, mais uma vez eu repito, eu posso estar enganado, mas ela me fez entender naquele momento que mais importante que cuidar de uma vítima de um crime era cuidar da imagem e da reputação do clube. Era cuidar da imagem dela, para que ela não ficasse com a imagem dela manchada perante aos seus familiares, para que o clube não ficasse com a imagem manchada publicamente. E em momento algum, essa senhora se aproximou de mim para perguntar se eu estava bem após ter sofrido a agressão citada. Em momento algum, essa senhora se aproximou de mim para perguntar se eu precisava de algum tipo de medicação, para perguntar se eu estava dolorido, o que tinha acontecido comigo. A única preocupação que ela expressou de forma verbal foi a preocupação com que o evento não fosse manchado. E nesse momento, mais uma vez, eu errei. Eu fiz uma ameaça a essa senhora idosa, a senhora Maria Rita. E qual foi a ameaça que eu fiz a ela? Eu ameacei ela de forma física? Não. Eu ameacei ela com palavras de baixo calão? Em momento algum. A ameaça que eu fiz foi a seguinte: eu disse a ela que se o clube não tomasse providências ao meu favor, que eu buscaria os meios legais, que eu chamaria uma autoridade policial para assumir a situação, uma vez que a autoridade dentro daquele estabelecimento, dentro daquele clube, que está hoje investida na pessoa da senhora Maria Rita, não tomou as providências cabíveis. Então, eu disse para ela assim, que se o clube não assumisse a responsabilidade, não tomasse providências, que eu chamaria a polícia, porque é o meu direito, e não fui eu quem escreveu as leis. E que se eu fizesse isso, eu estaria automaticamente acabando com a festa dela. E ela se sentiu mais ainda ofendida por ouvir de mim uma ameaça que poderia acabar com a festa de aniversário dela. Ou seja, mais uma vez, essa senhora me passou a impressão, eu não tenho como dizer, como afirmar, se foi isso que passou pela cabeça dela no momento. Mas, mais uma vez, ela me passou a impressão de que ela deixou a vaidade, o status pessoal e todas essas coisas serem maiores do que a preocupação e o bem-estar de um colaborador que estava prestando um serviço dentro do estabelecimento que é gerido por ela, que é administrado por ela. Então, por isso, eu fiz ameaça e por isso, anteriormente, eu me desculpei. Nesse vídeo, eu pedi desculpas para essa senhora, que eu poderia ter aguardado um momento melhor, eu poderia ter escolhido melhor as minhas palavras, sim. Só que eu estava emocionalmente abalado no momento e não tinha condições nenhuma de agir com frieza depois de ter sido agredido e ninguém ter aparecido em meu socorro. Pelo contrário, a ordem que foi dada foi para cometer mais uma injustiça, que só não foi cometida porque a pessoa do segurança que trabalha na casa é uma pessoa esclarecida e entendeu que aquela ordem não fazia sentido, que aquela ordem era absurda. E ele decidiu não acatar uma ordem absurda. E eu continuei no clube até o final da noite. Ainda na mesma noite,
eu ouvi comentários de algumas pessoas que ficaram presentes após o encerramento da festa, quando houve uma reunião para tratar desse assunto ocorrido, dizendo que, segundo palavras dessas pessoas, dessas testemunhas, foi dito pela senhora Maria Rita que houveram conflitos anteriores. E eu digo que sim, houveram conflitos anteriores, sim. E eu vou explicar que conflitos anteriores foram esses. Como eu disse no início do vídeo, eu trabalho naquele clube prestando como prestador de serviço autônomo há aproximadamente 1 ano e 7 meses. Ofereço um serviço de dançarinos. Então eu tenho uma equipe de dançarinos que trabalha juntamente comigo para poder acompanhar as senhoras que frequentam o baile. São profissionais de dança que merecem ser tratados com todo respeito. E desde que eu cheguei, um dos primeiros questionamentos que eu fiz foi o seguinte: como eu reparei que acontecia lá da mesma forma que acontecia, que acontece até hoje em todos os eventos de dança de salão. Isso não é segredo para ninguém que eu estou contando aqui. Em qualquer evento de dança de salão que a gente chega para trabalhar como dançarino, os artistas da banda, eles recebem alimentação durante os eventos. O clube ou o promotor do evento, alguém é responsável pela alimentação dos artistas, os músicos que compõem a banda. Em nenhum clube os dançarinos recebem alimentação por parte de ninguém, nem por parte dos coordenadores, das próprias equipes de dançarinos, nem por parte dos promotores e nem por parte dos clubes. À exceção de quando ocorre um almoço dançante, um chá dançante, um jantar dançante, onde a comida é servida de forma liberada para todos. Nesses eventos, sim, há uma exceção e é sim permitido aos dançarinos que se alimentem juntamente com os clientes. Fora esses casos, na maioria das vezes, eu trabalho nessa função há anos e a única coisa que é servida para nós é água. São 4 horas de evento, fazendo uma atividade que se equipara a um esporte de alta performance. É muito suor, é muito esforço físico. Eu conheço dançarinos que estão lesionados por excesso de esforço físico. E a única coisa que a gente recebe nesses eventos, nesses clubes, é água. Ninguém dá suporte aos dançarinos. Eu, como o único coordenador de equipe de dançarinos, que também sou um dos dançarinos, eu também danço. Eu trabalho com o mesmo uniforme que os meus dançarinos e trabalho na pista junto com eles, exercendo a mesma função que eles. Eu sei o que eles passam. Eu sou o único que oferece uma refeição para os dançarinos. Por causa disso, porque eu sei o que eles passam, porque eu também passo junto com eles. E ninguém mais faz isso. Já houve dias de eu tirar da minha própria receita pessoal para poder inteirar, porque o meu caixa não fechou. Tirei da minha própria receita pessoal para poder completar o dinheiro e para que os dançarinos não ficassem sem se alimentar durante os bailes. Porque eu não queria fazer com eles a mesma coisa que fizeram comigo durante anos. Então eu lutei até onde eu pude para mudar esse cenário. Então, falando sobre o aspecto da comida, o que aconteceu? Uma vez que foi me dito que o clube não ofereceria alimentação para os dançarinos, porque eles nunca fizeram isso, a gente aqui nunca deu comida para os dançarinos, fecha aspas. Foram essas as palavras que eu ouvi. Então, eu decidi, de minha própria conta, oferecer a alimentação dos dançarinos. E aí veio um outro conflito. Porque eu procurei a cozinha do clube,
que é gerenciada pelo senhor Alcir, que, segundo informações, ele é componente da diretoria do clube também. Ele, além de controlar a cozinha do clube, ele também é um dos gestores do clube. E esse senhor, eu pedi a ele que preparasse a alimentação dos dançarinos, que eu iria custear. Eu iria trazer de casa e só pedi a ele para usar a cozinha dele, que ele preparasse, que ele usasse a cozinha dele e solicitasse os funcionários deles que preparassem a alimentação da gente. E isso gerou uma outra situação. A logística normal do Clube dos Democráticos funciona da seguinte forma: na hora do segundo intervalo, ocorre um bingo todos os domingos. E a música para totalmente de tocar durante o bingo. Após a realização do bingo, começa a tocar a música através de um DJ. E a banda segue em intervalo. Só após o DJ, a banda retorna ao palco para voltar ao seu trabalho e fazer o último set da sua apresentação e encerrar a noite. Me pareceu lógico solicitar que os dançarinos fossem servidos antes da banda, uma vez que os mesmos precisariam voltar ao trabalho antes da banda, porque depois do término do bingo, a banda teria tempo para continuar comendo e os dançarinos não, porque enquanto o DJ está tocando, existem clientes, existem senhoras querendo dançar, existem damas querendo dançar no baile, e essas senhoras precisariam dos dançarinos, então os dançarinos precisariam estar liberados. E foi me informado que não, foi me dito que eu estava tentando me equiparar à banda, que a banda eram os artistas, eram os da banda, como se os dançarinos fossem algo sem valor no clube, como se a nossa contribuição não tivesse nenhuma importância no clube. E eu aguentei mais essa. E o que eu fiz? Eu parei de levar os suprimentos para o clube. Eu comecei a levar os suprimentos para um restaurante que existe na esquina do clube. Eu comecei a levar os suprimentos para lá e eu pagava todas as semanas para que o restaurante guardasse os meus suprimentos de forma refrigerada, para que eles fossem conservados e para que eles fizessem o preparo do alimento. E eu ia buscar os alimentos na hora apropriada para que os dançarinos pudessem se alimentar sem que isso atrapalhasse o trabalho deles. Ou seja, nem para o preparo da alimentação o clube não quis se dispor. De uma cozinha que já está montada, de funcionários que já estão lá, de uma infraestrutura que já está montada. Porque uma vez que o clube tem que servir os clientes, a estrutura toda necessária para preparar o alimento já está toda pronta. Era só fazer. E eu não discuti com o clube. Quando eu recebi a negativa, eu na mesma hora procurei quem fizesse por mim. Mesmo que isso fosse me demandar um custo ainda maior. Eu assumi também esse custo por conta própria e deixei para lá, deixei passar mais uma vez, eu aceitei e deixei passar. Só que na noite de ontem eu não consegui deixar passar. Muitas coisas eu já aguentei dentro daquele clube ali e deixei passar. Mas eu posso estar enganado, posso estar errado, mas eu acho que uma agressão física não é coisa para eu deixar passar e para ninguém deixar passar. Isso não pode ser calado em nome das aparências, em nome do status social de ninguém. Eu não sei o que passa na cabeça dessa senhora Maria Rita, mas eu gostaria que ela um dia entendesse que o saldo bancário de uma pessoa não torna ela melhor do que a outra,
que a cor da pele de uma pessoa não torna ninguém melhor do que ninguém. E eu não estou fazendo acusações, mais uma vez. Eu não estou acusando ninguém de preconceito racial. Eu não estou fazendo nenhuma acusação nesse sentido. Eu só estou tentando buscar uma explicação, buscar entender o porquê que eu fui tratado dessa forma. E como se não bastasse, no final do evento, na citada reunião, foi solicitado que eu me afastasse da mesa onde acontecia a reunião, porque, segundo informações, as pessoas temiam, pelo meu estado emocional, que eu tivesse alguma reação inapropriada, e eu concordei e me sentei afastado do salão numa distância onde era impossível que eu ouvisse o que estava sendo conversado. Momentos depois, algumas pessoas se aproximaram de mim e me passaram a informação seguinte, que os meus dançarinos haviam sido assediados pela diretoria do clube para continuarem trabalhando no clube na minha ausência, para que eu fosse afastado do clube, a minha pessoa fosse afastada do clube e os dançarinos continuassem trabalhando lá. Além dos meus dançarinos, a menina que trabalhava na função de secretária comigo, me auxiliava, essa pessoa também foi aliciada pelo clube. Fizeram algum tipo de acordo financeiro com essa pessoa e essa pessoa também foi aliciada pelo clube. Ou seja, eles não apenas tentaram abafar um crime, eles não apenas me fizeram sentir ofendido enquanto pessoa, tentaram me diminuir enquanto pessoa. Eles usaram de uma atitude que eu chamaria, no mínimo, de antiética. Eu não sei o que passa pela cabeça de vocês que estão assistindo o vídeo, mas eu chamaria essa atitude de, no mínimo, de antiética. Porque eles pegaram um trabalho que eu fiz, todas as pessoas que frequentam aquele clube há muito tempo, inclusive os próprios sócios, são testemunhas de as condições que eu peguei, esse setor de trabalho dentro do clube e as condições que eu entreguei, a transformação que eu fiz, à custa de muito suor, à custa de muito trabalho. Eles não apenas me desligaram do clube, eles se apropriaram dos frutos do meu trabalho, de um trabalho que eu fiquei 1 ano e 7 meses plantando, e fizeram acordos financeiros com as pessoas que trabalhavam em sistema de parceria comigo, para que essas pessoas deixassem de trabalhar para mim e começassem a trabalhar para eles. Ou seja, eles se apropriaram dos frutos das coisas que eu plantei com as minhas mãos, com o meu suor. Além disso, para finalizar, alguns dias atrás, pessoas vão ver aí, vocês que estão vendo o vídeo, vão ver aí no print, no cantinho do vídeo, numa conversa de WhatsApp, onde me foi solicitada por uma pessoa da administração do clube, que eu não vou citar o nome, em respeito e em proteção dessa pessoa, que, segundo orientações da senhora Maria Rita, foi solicitado que fosse retirado da divulgação do baile, do material publicitário do baile, que é veiculado através da internet, o número de telefone dela. Porque, segundo ela, ela estava sendo incomodada, foi passado para mim com essas palavras, que ela estava se sentindo incomodada com o número de ligações que ela estava recebendo. E que ligações eram essas? Eram ligações de pessoas querendo informação, ligação de pessoas querendo saber como faz reserva, saber como comprar ingressos antecipados, pessoas que queriam frequentar o evento. E foi pedido a mim que eu arrumasse um outro caminho para gerir essa parte do processo, para que a senhora Maria Rita não fosse mais incomodada, entre aspas, palavras dela, pelas pessoas que abordam ela querendo informação. Eu não sei como pensam vocês, mas ela, como presidente da casa, ela deveria enxergar aquilo ali como uma extensão da casa dela.
E ela está fazendo uma publicidade convidando vocês para irem até a casa dela. Só que essa mesma senhora, ela não quer falar com vocês. Como é que eu convido alguém para minha casa e eu me recuso a atender essa pessoa, a falar com essa pessoa? Será que na verdade essa pessoa quer a minha companhia? Será que essa pessoa está querendo de verdade a minha presença? Será que essa pessoa gosta de estar comigo? Ou será que essa pessoa quer apenas que eu passe na roleta, pague o ingresso e seja mais um cifrão, mais um pagante dentro de um evento, mais um número? Ou será que essa pessoa me enxerga? Eu gostaria de fazer um pedido, que todas as pessoas que frequentam o clube, sócios ou não, que deixem aí nos comentários se alguma vez vocês se sentiram tratados dessa forma pela minha pessoa. Se alguma vez eu tratei alguém que frequenta o evento do Clube dos Democráticos como sendo apenas um número. Inclusive, a citada publicação é feita por mim. Toda a arte gráfica é feita por mim. Toda a veiculação pela internet é feita por mim. E eu nunca recebi 1 centavo do clube por este trabalho. Existem empresas que trabalham com isso. A arte finalista também é uma profissão. Eu fiz um trabalho de arte finalista para o clube durante esse período todo e nunca recebi R$1 por esse trabalho. Existem empresas hoje que trabalham divulgando outras empresas, fazendo trabalho de marketing digital. Eu fiz esse trabalho de forma gratuita para o clube e nunca recebi R$1, nunca recebi 1% de participação da venda dos ingressos. E agora ainda vieram me pedir recentemente que eu arrumasse um caminho para que os ingressos pudessem ser vendidos através da internet sem que as ligações caíssem no telefone da Maria Rita, porque ela não queria ser incomodada. Então eu não sei vocês, mas eu, depois de pensar, depois de uma noite de sono, de pensar nisso tudo, eu me dei conta de que o fato de eu ter sido desligado daquele clube, por essa senhora e pelo conselho que administra o clube, não foi para mim uma punição. Eu cheguei num pensamento, num raciocínio, que esse meu afastamento foi, na verdade, um livramento para minha pessoa. Porque eu não sei como pensam vocês que estão me assistindo agora. Mas uma pessoa que é capaz de colocar a vaidade em cima da própria legislação do país, uma pessoa que é capaz de tratar um colaborador que está sob a sua gestão como se fosse um nada, sem direito nem à alimentação, uma pessoa que é capaz de articular pelas costas de uma pessoa que ajudou o clube durante esse tempo todo para colher os frutos das sementes que eu plantei, isso não é o tipo de pessoa que eu quero na minha companhia. Eu não quero conviver com esse tipo de pessoa. Eu não sei o que vocês pensam. Eu posso estar errado, posso estar falando um montão de besteiras aqui, mas eu admito sim que eu também erro, e errar é humano. E por fim eu queria terminar esse vídeo fazendo um agradecimento especial a algumas pessoas que ficaram do meu lado naquele momento. Eu queria agradecer a senhora Iaci e a senhora Marta, que fazem parte da administração também, que ajudam as operações administrativas dos eventos no Clube dos Democráticos, na Lapa. Essas pessoas tentaram interceder por mim, porque essas pessoas também enxergaram que a história estava sendo vista através de um ponto de vista que não era o mais correto. E essas pessoas tentaram interceder por mim. Só que essas pessoas não têm poder de decisão ali. Mas são pessoas de muita boa vontade, são pessoas de muito bom coração. Então eu queria deixar um agradecimento especial a vocês. Queria agradecer também a pessoa do senhor Anderson, que é o citado segurança da casa, que mesmo
diante de uma ordem absurda recebida de um chefe imediato, foi uma pessoa de muita dignidade, foi uma pessoa muito honrada, foi uma pessoa de muita sensatez e não cumpriu a ordem absurda de afastar a vítima de uma cena de crime, ao invés de afastar o agressor. Então, muito obrigado, senhor Anderson, também. Queria deixar aqui, obviamente, a exceção do senhor Bernardo Garçom, mas eu queria deixar aqui também o meu agradecimento a toda a equipe do Clube dos Democráticos, que sempre me acolheu com o maior carinho, a toda a equipe de garçons, ao pessoal que trabalha na cozinha, até a senhora que trabalha fazendo serviços gerais no clube, a pessoa com quem eu tenho a mais autoestima, que sempre me tratou com muito respeito, sempre me tratou com muito carinho. Eu queria também pedir desculpas a todos os clientes por todo o ocorrido, se porventura a minha reação tenha sido exagerada e tenha causado qualquer tipo de constrangimento e tenha atrapalhado a noite de vocês no dia de ontem, de 16 de novembro de 2025. Então eu peço desculpa a todos os clientes e me despeço de vocês. E muito obrigado por terem ficado até o final do vídeo.